Santo é teu nome, Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Todos vocês que estão aí nos seus lares, abram suas Bíblias e acompanhem a leitura que vai ser projetada. Mateus 16, versículo 13 ao versículo 18. Nesta noite nós vamos conhecer a história de um homem controvertido, um homem corajoso, um homem de uma fé incrível e ao mesmo tempo de uma covardia extraordinária. Este homem se chama Pedro e nós vamos conhecer um pouco da história desse grande líder da Igreja de Cristo. O tema da nossa mensagem: quando eu digo não, ou quando nós dizemos não, quando você diz não. Mateus 16, 13 a 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão de Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os olhos aí onde você está. Senhor meu Deus, meu Pai, tu conhece a minha estrutura, Senhor. Tu conhece a minha fragilidade, Senhor. Por isso eu te peço neste momento a presença e a direção do teu Santo Espírito Santo, meu Deus. Que a tua palavra, meu Deus, que for pregada aqui hoje, seja para o nosso crescimento, Pai. Que essa palavra trabalhe, Senhor, primeiramente em mim, meu Deus, e trabalhe na tua igreja, Pai. Para que nós possamos, meu Deus, a partir de hoje, ter uma compreensão, Pai, melhor, Pai, das nossas fragilidades, da nossa insuficiência, meu Deus, para que nós possamos te seguir integralmente, meu Pai, até a volta do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Compartilhe aí esta mensagem, esse culto, seja aí um evangelista, um missionário, não custa nada, tenho certeza que você tem amigos que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amada igreja, em 18 de julho de 64, ou seja, ainda no primeiro século, fogo se alastra rapidamente pela cidade de Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites, voltando a acender posteriormente por mais 3 dias. 10 dos 14 bairros de Roma foram devorados pelas fortes chamas. Somente 2 bairros de Roma, em que residiam a grande maioria judeus e cristãos, ficaram intactos. A história revela para nós fortes indícios de que foi Nero, o imperador Nero, quem em seus delírios colocou o fogo em Roma. O historiador Tácito, citado por Justus Gonzalez, escreveu que talvez o fogo tenha se iniciado por um acidente em um depósito de azeite. Mas independente da causa deste fogo, amada igreja, o certo é que o louco Nero, a partir daí, inicia uma ferrenha perseguição aos cristãos. Tácito, um historiador que não era cristão, ele afirma que os cristãos eram vestidos em peles de animais para que os cachorros
os matasse a dentadas. Outros eram incendiados ao cair da noite para que iluminassem. A história revela ainda que o jardim do palácio de Nero foi aberto para que esse terrível circo servisse ali de espetáculo sanguinário, levando muitos cristãos a terríveis e indescritíveis mortes. Embora Paulo descrevesse em Hebreus 11, 37, 38, o sofrimento de homens e de mulheres de fé antes da vinda de Cristo, bem demonstra ele, abre aspas aqui, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andavam vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Uma perseguição terrível aos cristãos. E nesse contexto, amada igreja, de perseguição, se encontravam dois presos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Paulo, que por ser romano, como preguei recentemente aqui à igreja, foi decapitado. Uma morte terrível, pastor Moisés, mas foi uma morte rápida. Homem que, como ressaltado naquela mensagem, ouviu nãos de Deus. Nãos esses que, como vimos, fazem parte do plano de Deus em nossas vidas para nos moldar, transformar e nos preparar para uma vida segundo a sua vontade. O apóstolo Paulo foi um homem que ouviu nãos de Deus. E de outro lado, nós encontramos também, preso por Nero, o apóstolo Pedro, que, como veremos nessa mensagem, foi um apóstolo que disse não, negando a Cristo, mas após compreender a sua insuficiência, seguiu verdadeiramente a Cristo e crucificado foi, amada igreja, mas de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como seu mestre. Mas vamos aprender um pouquinho do percurso do apóstolo Pedro. Quais foram esses caminhos, como era a vida dele, a personalidade desse homem, que foi um dos primeiros e mais proeminentes discípulos de Jesus. Ele estava entre os 3 discípulos mais próximos de Cristo. A Bíblia, em 4 oportunidades, ela descreve os 12 discípulos. E nessas 4 listas, o apóstolo Pedro está em primeiro lugar, encabeçando essa lista. Ele se transformou no primeiro líder da Igreja de Cristo na terra, posição que foi almejada por Paulo, como nós pregamos aqui, mas ouviu um não da própria igreja e ouviu um não do próprio Deus, mesmo, Kelly, o apóstolo Paulo achando, porque ele era realmente muito mais preparado intelectualmente do que o apóstolo Pedro. Pedro, de Betsaida, almeida de pescadores ao norte da Galileia, era um empresário do ramo da pesca. Era casado, teve uma educação bem limitada, ao contrário do letrado e preparado apóstolo Paulo, mas ele lia e escrevia aramaico. Teve um encontro com Cristo após ter sido apresentado pelo seu irmão André, revelando a Escritura que nesse momento, Jesus, sem trocar uma palavra com ele, olha para Pedro e diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós vamos ver aqui que, ao contrário do apóstolo Paulo, Pedro necessitou de 2 encontros com Cristo para iniciar o seu ministério, e um terceiro encontro para efetivamente segui-lo em essência. Ele era um homem de temperamento inconstante, Renato. A personalidade dele era totalmente insegura.
E isto levava ele a ter altos e baixos em sua vida com Cristo. Muitas vezes falava sem pensar, impulsivo, impetuoso. Era um homem cru, vigoroso, forte, direto, falador, curioso, extrovertido. Veja bem, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, a enciclopédia bíblica, Wycliffe, o define como um homem com característica rural, emotivo, sanguíneo, leal aos seus amigos e violento com os inimigos, e totalmente autoconfiante. Pedro se estribava, ele caminhava, ele seguia confiando em si próprio. Tinha uma grande capacidade de liderança, mas a sua precipitação o levou, como nós veremos aqui, a instabilidades e a alguns absurdos, que por fim o levavam ao arrependimento. Não era de fato um homem equilibrado, mas mesmo assim, a sua natureza carinhosa, a sua completa devoção a Cristo, pastor Moisés, e o seu corajoso ministério o fizeram um líder de destaque. Jesus, amada igreja, alcança e vai além das nossas fragilidades, e foi além das fragilidades de Pedro, Renato. E por sua graça, ele comissionou Pedro e também nos comissiona. Quando do primeiro encontro, de imediato, como eu disse aqui, Jesus olha e sem conhecê-lo, já sabia quem era Pedro, já conhecia a personalidade de Pedro, e mesmo assim diz, tu serás chamado Pedro. E como nós vimos, Pedro passou a seguir Jesus, ele presenciou então, e ouviu ensinamentos, viu milagres, cegos viam, surdos ouviam, leprosos eram limpos, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam. Mas antes desse andar com Cristo, ele precisou de uma pesca milagrosa. Segundo encontro. Precisou de um segundo encontro, como foi feita a leitura aqui pelo irmão Marcos. Jesus encontra na praia, eles tinham pescado a noite inteira. Jesus usa o barco para pregar, e após ele manda que eles entrem em alto mar e joguem a rede. Pedro, essa personalidade forte, nessa primeira pesca milagrosa, pastor Moisés, ele teima com Jesus. Ele teima, mas mestre, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Grande quantidade de peixe foi capturada, rompiam as redes, os barcos quase iam a pique. Espantado, Pedro prostra-se então aos pés de Cristo e se declara um pecador, e pede para Cristo se ausentar dele. Mas Cristo olha para ele e diz, Pedro, não temas, porque a partir de agora serás pescador de homens. Igreja, um homem de contrastes, um homem controvertido, um homem seguro e ao mesmo tempo inseguro. Um homem capaz de ter coragem de andar sobre as ondas do mar em um momento terrível de medo para encontrar com Cristo em cima das águas e na sequência, deixando o medo tomar conta de sua alma, afunda nas ondas da incerteza e da incredulidade. Esse é Pedro. Cristo chega a falar para ele. Ele grita, Senhor, salva-me. E logo Jesus estende a mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidastes? Esse homem, igreja, inconstante, é capaz de fazer uma das declarações mais lindas da Bíblia. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo. Ele era sempre o primeiro, Renato. Ele não tinha medo, ele era corajoso. Quando Cristo pergunta, o que estão falando aí sobre mim, o que acham, o que estão pensando quem sou, Pedro é o primeiro a avançar e dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, neste momento, como da leitura inicial, Dani, Jesus deixa claro a fragilidade de Pedro, apesar de suas boas intenções, ressaltando que quem revelou a ele a divindade de Jesus foi o próprio Deus. Isso porque, na sequência, alguns versículos depois, em um outro momento, Pedro, ao saber que Cristo morreria, repreende Jesus, permitindo que Satanás use a sua boca. Veja a inconstância, Renato. Veja a inconstância, amada igreja. Num momento ele fala que tu és Cristo, Filho do Deus vivo. No outro momento, quando ele toma conhecimento de que o plano de salvação está prestes a executar, ele grita, Senhor, tem compaixão de ti. Isso está em Mateus 16, 21 e 23. Tenha compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Aqui, igreja, é importante ressaltar que Pedro foi, logo após esse momento, incumbido por Jesus, junto com João, para preparar a última ceia em Jerusalém, porque Jesus o considerava um dos mais fiéis e estáveis dos discípulos, dos 12, mesmo diante desta insegurança e dessas contradições. E até esta última ceia, eles discutiam entre eles, entre os discípulos, qual deles parecia ser o maior. Qual deles, no reino vindouro, seria o maior, teria a melhor posição. Aqui eu abro um parêntese, talvez Pedro, sabendo que Jesus era uma figura influente e vendo nele um Messias em potencial para a nação, em sua fragilidade humana, possa ter acreditado e sentido o desejo de elevar o seu próprio nível, unindo-se a Cristo. Isto, é óbvio, é revelado por Pedro quando comenta com Jesus que ele e outros discípulos haviam deixado suas casas e os seus negócios para acompanhar Jesus, jogando, Flavinha, uma indireta para Jesus. Olha, nós deixamos os nossos negócios, as nossas casas para acompanhá-lo, na sua fraqueza humana, acreditando talvez que o Messias assumisse o reinado e o trono de Israel, rompendo a opressão dos romanos. Esse mesmo Pedro foi capaz de querer impedir de Jesus lavar os seus pés, mas ao saber que não teria parte com Cristo se não o permitisse, em uma total entrega pede a Cristo que não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, porque não queria de forma alguma se separar de Cristo. Pedro foi avisado por Jesus que morreria e que eles o abandonariam, mas Pedro responde de pronto que isso jamais aconteceria, que ele jamais abandonaria Cristo e que, se preciso fosse, ele morreria com ele. Mas Jesus, conhecendo a estrutura de Pedro, conhecendo a fragilidade de Pedro, disse, Mateus 26, 31 a 35, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E já avisou aqui o terceiro encontro,
mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro responde, impulsivo, de modo algum eu te abandonarei, de modo algum eu deixarei a ti. Senhor, se preciso for, eu morrerei contigo. Jesus calmamente olha para Pedro e responde, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro não aceita isso. Igreja, Pedro pautava suas declarações e suas condutas na sua alta confiança, na sua coragem, na sua ousadia em si mesmo. E mesmo convivendo esse tempo todo com Jesus Cristo, ele não aprendeu. Ele era altamente vulnerável. E é por isso, como bem explica o pastor Hernandes Dias Lopes, trabalhando ali no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, porque muitos confundem e acreditam que Pedro é a pedra fundamental da igreja. E aí nós temos uma explicação muito clara. Na língua grega há um trocadilho, e Pedro no grego é Petros, Petros, que significa fragmento de pedras. E Petra significa rocha inabalável. Metáfora essa que somente foi usada na Bíblia para descrever Deus. E é por isso que a igreja não foi edificada sobre fragmentos de pedra, sobre Pedro, mas sim pela rocha, Petra, que é Cristo. O próprio Pedro reconheceu que Cristo é a pedra fundamental, a pedra da esquina. Concluindo que a igreja, amada igreja, pertence a Jesus, a igreja não é nossa, a igreja não é pautada em homens, em fragmentos de pedras. E Hernandes Dias Lopes traz muito claro para nós que todos nós carregamos Pedro em nós, o sangue de Pedro corre em nossas veias, sendo pelo lado da alta confiança, Flavinha, ou sendo pelo lado da covardia. Nós somos Pedro também. E é muito fácil julgar o comportamento de Pedro. A igreja não é edificada em homens, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, ele comprou com o próprio sangue. Jesus é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja e nada poderá abalar a sua estrutura. Não há guerras, não há governo, não há pandemia, não há porta de infernos que prevalecerão sobre ela. E nesse contexto de morte, passamos então para a última parte da nossa mensagem. Jesus convida Pedro e mais 2 discípulos para acompanhá-lo no Getsêmani. Mas aquele que prometeu a Cristo um amor sacrificial, não conseguiu ficar e vigiar com Cristo 1 hora sequer, num dos momentos mais difíceis de Jesus Cristo. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e Cristo estava muito angustiado, entristecido. A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, Cristo prostra o seu rosto e ora dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, os encontra dormindo. E Jesus não chama os outros discípulos, se dirige diretamente a Pedro. Pedro, então nem 1 hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito está pronto. Indo a 2ª vez, Jesus volta a orar e fazer a mesma oração. Volta e novamente encontra Pedro dormindo.
Mais uma vez, Jesus volta para a sua oração, e ali é encharcado de sangue, de tanto que era a agonia, porque ele sabia o que se aproximava. Os guardas então chegam, e Pedro tenta defender Jesus com armas, é repreendido, e nesse momento ele foge, abandona. Aquele que falou que morreria com Cristo, quando da prisão, foge e se esconde. Fica sabendo, então, da prisão de Cristo, e Pedro, ainda na dúvida, se abandonaria definitivamente o seu ministério, tenta acompanhar e ver o que estava acontecendo com Cristo, e Mateus descreve esta cena terrível, que demonstra a fragilidade e a vulnerabilidade do corajoso Pedro. Mateus 26, 69 a 74. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizeis. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ao que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, não agora somente negou, como também jurou que não conhecia Jesus Cristo. Logo na sequência, negou 2 vezes. Na sequência, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro não somente nega, não somente jura, como também começa a esbravejar, ele começa ali a xingar, não reconhecendo, negando a Cristo, dizendo, praguejando e jurando: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, como Cristo havia predito. O médico grego Lucas descreve aqui que neste momento Jesus olha para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito, saiu dali e chorou amargamente. Cristo sabia da vulnerabilidade de Pedro, porque o conhecia, e creio que este olhar foi fulminante, e penetrou a alma de Pedro, tentando resgatá-lo, dizendo: Meu filho, eu te amo, mesmo diante da tua falha, da sua fraqueza, eu te quero para o meu ministério. O olhar de Cristo preencheu a alma de Pedro, pedindo: reconheça que você é frágil, reconheça que você me nega. E isso serve para nós também. Nós devemos reconhecer as nossas fragilidades, nós devemos reconhecer que negamos a Cristo dia a dia. O olhar de Cristo alcança Pedro, mas ele não reconhece ali a sua fraqueza, ele entra em pânico e foge, abandona tudo, larga o seu ministério, se tranca. Cristo foi zombado, esbofeteado e ferido naquela noite, mas onde estava Pedro? Onde nós estávamos, amada igreja? Onde eu me encontrava quando Cristo estava sendo zombado, ferido em seu rosto? No tribunal, ele foi julgado pelo procurador romano Pilatos. Onde estava Pedro? Onde estava eu? Quando gritaram: solta Barrabás, onde estava Pedro? Quando gritaram: crucifique, onde eu estava, amada igreja? Foi injustiçado, cuspido, ultrajado, torturado, coroado de espinhos, humilhado, chicoteado. Onde estava Pedro? Quando Cristo carregava a pesada cruz e era chicoteado, onde estava Pedro?
foi necessário um outro Simão, um Simão de Cirene, que nunca se vangloriou de nada, carregar a cruz de Cristo. Na cruz, então, Cristo enfrenta a solidão, o sofrimento nunca antes sentido, e Pedro não estava ali. É coberto de trevas, então, a terra, e Jesus bradou: meu Deus, por que me abandonastes? E Pedro também não estava ali. Jesus se entrega, recebendo a ira de Deus, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Toda a punição da iniquidade que deveria cair sobre Pedro, sobre mim, sobre você, foi jogada sobre Cristo. E onde nós estávamos? Quando eu digo não. Quando eu digo não. Enquanto Jesus fazia, como nós vimos nas lições da escola bíblica, a maior declaração de amor da história, Pedro se acovarda e nega a Jesus Cristo. E nós também fizemos isso. Assim como Pedro, quantos de nós dizemos nãos constantemente e queremos escrever a história do nosso relacionamento com Deus, do meu jeito, da minha forma, no meu tempo, como eu quero? Amada igreja, caminhando para o fim, a história de Pedro não termina aqui, Dani. Ela não termina aqui, essa história. O covarde Pedro tinha um encontro marcado com Jesus. Como nós vimos ontem na lição, o sepulcro estava vazio. Cristo ressuscitou. Jesus já não estava mais nas trevas e de lá saiu para nos dar luz e trazer vida. A morte não teve sobre Jesus a palavra final. O Rei ressuscitou. Ele manda um recado aos discípulos e a Pedro. Olha, diga a Pedro que o Cristo ressuscitou e vai adiante de vós para a Galileia. Pedro então corre até o sepulcro e confirma o grande acontecimento. Vai então até a Galileia, por certo, preocupado com esse encontro com Cristo. O que ele vai falar para mim? O que ele vai dizer? Eu abandonei o ministério. Eu estou em dúvida se eu devo ou não ter essa conversa com Cristo. Procura ali por Jesus, por Galileia, não faz muito esforço. E resolve definitivamente enterrar o seu ministério. Disse Simão Pedro: vou pescar. A segunda pescaria. O terceiro encontro. Disseram os outros discípulos: também nós vamos contigo. E Hernandes Dias Lopes traz uma palavra, uma interpretação desse texto, que a igreja deve orar por seus líderes. Porque os seus líderes, ou eles caminham para o fortalecimento da igreja de Cristo, ou eles caminham abandonando o seu ministério, não reconhecendo e não trabalhando pela igreja de Cristo. Pedro exercia liderança e a partir do momento que ele diz, vou pescar, os outros discípulos o acompanharam. Pescaram a noite inteira, nada encontraram, nada apanharam, como também na primeira pesca. E sendo já de manhã, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não o reconhecem. Pedro talvez, no fundo do seu coração, já pudesse estar sentindo aliviado. Abandonei o meu ministério, abandonei a minha missão e Cristo não apareceu. Ele me abandonou, Ele não quer mais nada comigo. Cristo então
chama-os. Inseguros, incrédulos, covardes, me abandonaram. Foi isso que Cristo disse? Cristo diz: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles respondem: não, não temos nada. E Jesus, ele volta para resgatar Pedro. Ele volta à mesma cena da primeira pesca milagrosa e diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Pedro talvez falou assim: eu já vivi essa cena, eu já vivi esse momento. Ele então não indaga mais, ele não se insurge como da primeira vez. Jogam a rede e aparece uma multidão de peixes que não podiam tirar. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor! E quando Pedro ouve, ele não tem dúvida, ele cinge com a túnica, ele se lança ao mar e começa a nadar. E eu começo a imaginar, meu Deus, o que o Pedro pensa nesse momento, quando ele dá essas braçadas de encontro a Jesus Cristo. Nesse terceiro encontro, Pedro tem um tratamento especial com Cristo. Depois da janta, Jesus chama Pedro e diz: Simão de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a dizer novamente: Simão de Jonas, ama-me? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse então: apacenta as minhas ovelhas. Assim como Pedro negou a Cristo 3 vezes, Jesus faz questão de pela terceira vez indagar: Simão de Jonas, ama-me? Simão então entristeceu-se por lhe ter dito da terceira vez e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. As duas primeiras perguntas de Jesus Cristo, quando indaga se ama, pergunta aqui se é o amor ágape, o amor sacrificial. E Pedro responde com o amor filéu. Porque Pedro sabia que a sua alta confiança já não era suficiente para acompanhar Jesus Cristo. Mas Cristo, na terceira pergunta, Renato, pergunta a Pedro o amor filéu. Pedro, você gosta de mim? O seu amor é suficiente? Tão somente não precisa morrer por mim, Pedro. Basta me acompanhar, me seguir e andar nos meus caminhos. Recolhe a rede novamente, Pedro. Não abandona o seu ministério e me segues. Pedro então diz: sim, Senhor, eu te filéu. Eu gosto de ti, Senhor. E Jesus então cura Pedro e diz: segue-me, segue-me. E Pedro então, a partir desse momento, é um outro homem. Torna-se um grande líder, um grande pregador da palavra, que converte milhares de almas, dando início à igreja. Pedro orava e o morto ressuscitava. Realizou diversos milagres. Defendeu a causa no sinédrio. Disciplinava ofensores. Tornou-se um presbítero responsável para apacentar o rebanho de Deus. Ativo na pregação até a sua morte. Pedro abandonou seu ministério, mas foi alcançado pela maravilhosa graça de Jesus Cristo. Você também,
não importa a situação que você se encontra, a mesma graça que alcançou Pedro pode te alcançar nesta noite. Vamos ouvir esse louvor. Não pare, não pare, não abandones aquilo que Cristo entregou em suas mãos. Nem que hoje, neste momento, seja o terceiro encontro que você está tendo com Cristo, como Pedro teve. Não pare. A graça de Cristo também te alcança.